Tanjiro assassino de Hashiras capítulo 8. Incriminação. Capítulo começa com Sanemi fica muito furioso com Muzan e vai pra cima dele usando tudo que tem. Ele começa a dar muitos golpes violentos de espada nele. O Sanemi estava cortando os tentáculos do Muzan por um. Em seguida ele corta as pernas do Muzan e enfia a espada na boca do Muzan, mas o Muzan solta uma onda de energia que joga o Sanemi, Gyomei e Obanai pra longe. O Muzan fez uma cara de sádico e falou que vai matar todos eles. O Obanai fala para o Muzan que pode vir tentar. O Muzan fica furioso e vai pra cima do Obanai e ataca com seus tentáculos. E o Obanai estava levando uma surra do Muzan, mas depois ele acertou um corte no Muzan e depois ele fala: agora morra. O Obanai estava perfurando o peito do Muzan e o Sanemi e o Gyomei estavam tentando arrancar a cabeça de Muzan, mas o Muzan joga o Obanai e o Sanemi pra longe e o Gyomei fica segurando o Muzan. Enquanto o Gyomei segurava o Muzan ataca o Obanai e perfura o peito de Obanai, deixando ele à beira da morte. O Gyomei perde a paciência e começa a tentar quebrar o pescoço de Muzan igual ele fez com Tokito. Enquanto isso o Obanai estava morrendo e ele fala: parece que eu estou morrendo. Eu nem pude dizer o quanto eu te amava, Mitsuri, então finalmente eu vou poder renascer como um ser puro e me casar com você. Depois disso o Obanai morre. O Gyomei começa uma batalha sangrenta com o Muzan. O Gyomei estava no puro ódio atacando o Muzan. Eles estavam trocando golpes em alta velocidade. Depois o Muzan agarra os braços de Gyomei e começa a puxar. O Gyomei também estava puxando os dois em um confronto, mas o Muzan consegue ser mais forte e arranca os braços do Gyomei. E depois ele fala: você foi um ótimo guerreiro, Gyomei Mejima. Pena que não que você é um Hashira. Você poderia ter sido um ótimo Lua Superior 3. Agora morra. O Muzan arranca a cabeça do Gyomei. O Sanemi, que está desmaiado, acorda vendo aquela cena horrível. Ele ataca Muzan enquanto está distraído. Ele consegue imobilizar o Muzan. Nesse momento o Muzan chama a ajuda do Duma e Kokushibou. Eles vão até Muzan. O Tanjiro vai atrás do Kokushibou. O Tanjiro chega na sala do mestre e vê o Gyomei, Obanai e Tokito mortos. E ele vê o Sanemi tentando matar o Muzan, que estava com a aparência do mestre Kagaya. O Muzan se aproveita disso e fala para o Tanjiro: Tanjiro, me salve. O Sanemi ficou maluco e matou o Tokito, Gyomei e Obanai. O Tanjiro ficou chocado com quando ouviu isso. O Sanemi fala que é mentira e também fala que o mestre é um Muzan. O Muzan implora que o Tanjiro salve enquanto o Sanemi falava que era mentira. Mas o Tanjiro acredita no Muzan e fala para o Sanemi parar com isso e que se renda para não haver mais confusão. Fala muito irritado com Tanjiro: moleque, deixa de ser burro, ele tá te enganando. Tanjiro não acredita no Sanemi. Fala: primeiro a minha irmã, depois os Hashiras. Você não passa de um maluco psicopata. O Sanemi desiste de convencer o Tanjiro e vai matar o Muzan. O Tanjiro avança e corta o braço do Sanemi e o Muzan aproveita e pega o Sanemi com seus tentáculos e começa a apertar o Sanemi, mas o Sanemi começa a perfurar os tentáculos. O Muzan, que já está muito machucado, decide jogar o Danemi para uma floresta. O Tanjiro percebe a merda que fez e fica com uma cara muito assustada. O Muzan oferece ao Tanjiro a chance de virar Lua. O Tanjiro e fala: você vai pagar por tudo o que fez. Depois aparece o Douma e o Kokushibou, que estavam defendendo o Muzan. O Tanjiro fica encurralado, mas depois aparece um cara para ajudar. Era o Akaza. O Muzan ficou muito irritado e falou: você não morre mesmo, seu inútil. O Tanjiro estava chocado e pergunta: por que você está me ajudando? E o Akaza fala para o Tanjiro que quando eu caí da cachoeira, eu acordei e vi uma mulher chamada Tamayo que me ajudou e que me livrou do controle do Muzan. O Tanjiro fica muito impressionado quando ouve isso. O Muzan fica furioso e fala: aquela maldita sempre está ferrando com meus planos. O Akaza fica em pose de luta, fala que a luta só está começando. O Douma dá uma risada e fala: Akaza, você é fraco comparado a nós. O Akaza manda o Douma calar a boca e fala: silêncio, ninguém mandou. O palhaço fala. O Douma fica irritado e vai cima do Akaza e eles começam a trocar golpes. E o Akaza estava ganhando a batalha e o Tanjiro vai cima do Kokushibou e os dois começam uma batalha equilibrada. O Muzan já tinha saído do local e o Tanjiro percebe. O Kokushibou fala: agora é tarde pra você, garoto. O mestre Muzan vai sujar você, não tem mais salvação. Em seguida o Tanjiro fica triste, mas não desiste, continua com a cabeça erguida e fala: eu nunca vou me tornar um Oni, porque eles mataram minha família e eu ainda vou matar o Muzan por tudo que ele fez. O Kokushibou fala: então você morrerá, humano. O Tanjiro começa uma batalha frenética com o Kokushibou, mas o Kokushibou conseguiu superar o Tanjiro e o Kokushibou derruba o Tanjiro no chão
E quando ele vai matar o Tanjiro, a casa acerta um golpe na espada do Kokushibo e pega o Tanjiro e vai embora. O Kokushibo olha para o lado e vê o Doma espancado no chão, e o Kokushibo fala que a casa evoluiu muito. O Tanjiro estava em um esconderijo da Tamayo. O Tanjiro fica se perguntando que lugar é aquele. A Tamayo explica tudo para o Tanjiro. Depois de alguns dias o Muzan mente para os pilares. O Muzan falou que o Tanjiro matou o Jomei, Tokito, Obana e Sabemi. Os Ashiras ficam chocados ao ouvir aquilo. A Mitsuri fala que isso não é possível e ela começa a chorar muito. Os Ashiras ficam com raiva do Tanjiro enquanto Tomioka fica pensando como esse desgraçado do Muzan é tão cretino assim. Eu não vou atacar ele agora porque os Ashiras vão se voltar contra mim. O Muzan fala para os caçar o Tanjiro e chama o Tanjiro de assassino de Ashiras. A Kanao começa a chorar quando ouve isso. Ela fala: Tanjiro, porque você se corrompeu, e assim se encerra.